Maravilha. Então, boa noite para todo mundo. Espero que estejam todos bem. E compartilhei a tela aqui, eu acho que já está aparecendo para vocês, né? Na semana passada, a gente terminou o último capítulo, né, que a gente estava lendo. Começamos nesse novo, que é manifestações dos espíritos. Caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. A gente leu esses dois primeiros itens. E hoje a gente vai começar, né, aqui no terceiro. Enfim, semana passada foi bem proveitoso. Tem sido bem interessante revisitar esses ensinamentos mais básicos, porque, como a gente vem falando, eles fortalecem cada vez mais o nosso entendimento e naturalmente, também fortalecem mais ainda a nossa crença, né? Então, o entendimento fortalece a crença. Tem sido muito bom. Eu acho que, se ninguém quiser comentar nada, a gente já pode começar na leitura do texto. Vamos lá, então. Você lê para nós, Marleninha? Leio. Então, vamos lá. O terceiro, né? Todas as religiões têm por base a existência de Deus e, por fim, o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é de capital interesse para a criatura, se acha necessariamente ligado à existência do mundo invisível, pelo que o conhecimento deste mundo. Isso ficou muito grandalhão. Isso, tá bom. Assim tá bom. Deixa eu ver que agora eu me perdi. Foi sem querer, desculpa. Não tem problema. Vou repetir aqui. Todas as religiões têm por base a existência de Deus e, por fim, o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é de capital interesse para a criatura, se acha necessariamente ligado à existência do mundo invisível, pelo que o conhecimento desse mundo há constituído, desde todos os tempos, objeto das suas pesquisas e preocupações. A atenção do homem foi naturalmente atraída pelos fenômenos que tendem a provar a existência daquele mundo, e nenhum os houve jamais tão contundentes como os das manifestações dos espíritos, por meio das quais os próprios habitantes de tal mundo revelaram suas existências. Por isso, foi que estes fenômenos se tornaram básicos para a maior parte dos dogmas de todas as religiões. 4. Tendo instintivamente a intuição de uma potência superior, o homem foi levado em todos os tempos a atribuir à ação direta dessa potência os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida e que passavam aos seus olhos por prodígios e efeitos sobrenaturais. Os incrédulos consideram essa tendência uma consequência da predileção que tem o homem pelo maravilhoso. Não procuram, porém, a origem desse amor do maravilhoso. Ela, no entanto, reside muito simplesmente na intuição mal definida de uma ordem de coisas extracorpóreas. Com o progresso da ciência, o conhecimento das leis da natureza, esses fenômenos passaram pouco a pouco do domínio do maravilhoso para o dos efeitos naturais, de sorte que o de outrora parecia sobrenatural, já não é hoje, e que ainda o é hoje, não mais o será amanhã. Os fenômenos decorrentes da manifestação dos espíritos forneceram, pela sua natureza mesma, larga contribuição aos fatos reputados maravilhosos. Tempo, contudo, viria em que, conhecida a lei que os rege, eles entrariam, como os outros, na ordem dos fatos naturais. Esse tempo chegou, e o Espiritismo, dando a conhecer essa lei, apresentou a chave para a interpretação da maior parte das passagens incompreendidas das Escrituras Sagradas, que a isso aludem, e dos fatos tidos por miraculosos. 5. O cara Vamos pode parar falar, aqui só para né? comentar. Uhum. Interessante essa parte, já, claro, né, com relação direta ao primeiro e segundo item que a gente discutiu no final da reunião.
semana passada, mas falando exatamente sobre esse progresso que acontece naturalmente e do descobrimento de novos fenômenos, né? E esses novos fenômenos fazem com que nós joguemos luz em cima daquilo que até então era sobrenatural, que até então era milagroso, etc. Então, o espiritismo, assim como outros fenômenos da natureza durante a história da humanidade, jogou luz sobre novos fenômenos. E esses novos fenômenos foram esclarecidos para o homem e, a partir disso, não se tornaram mais, ou passaram a não ser mais considerados como fenômenos sobrenaturais. Então, é muito natural se a gente for buscar no princípio ali da humanidade, né, quando o homem, por exemplo, descobre o fogo. Aquilo parecia ser um fenômeno absurdo, miraculoso, mas quando a gente entende melhor sobre o que se tratava isso, a gente percebe e entende que era só uma lei da natureza, né? Enfim, uma combinação de técnicas que gerava algo que era completamente natural, não tinha nada de miraculoso ali na produção do fogo. E a ciência tem exatamente esse papel durante toda a história da humanidade de revelar novos fenômenos, esclarecê-los, defini-los, explicá-los, e a partir disso, de fato, jogar a luz. Então, aonde se joga essa luz, se descobre esse fenômeno que até então era sobrenatural e passa a ser natural. E aqui o Kardec ele bate bastante nisso nas primeiras obras. No Livro dos Espíritos, ele também fala bastante disso no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, de fato, todos os fenômenos espíritas durante toda a história da humanidade foram vistos como miraculosos, né? Então, todos esses milagres que são de, da existência, a gente vê na existência do catolicismo, e que muitos santos, né, praticaram inúmeros milagres inexplicáveis, e são milagres exatamente por isso, né, porque não tem uma explicação visível na mentalidade humana, então se cultua como um milagre, e a partir disso se nomeiam santos, né, e tem até uma questão do Livro dos Espíritos que, quando se fala sobre questão de força de vontade, etc., os espíritos dizem que se a gente tivesse essa força de vontade de fato, né, verdadeira, intensa, muitos desses fatos que nós consideramos como milagres, eles seriam, na verdade, comuns, né? Então, os milagres seriam comuns entre os homens. Porque não são milagres, são só fenômenos naturais. E quando se descobre como eles acontecem, as suas causas, quando se define eles, se explica eles só passam a fazer parte da naturalidade do homem, né? Então, aquilo se torna comum. E a gente vê, inclusive, quando se descreve os quadros dos mundos superiores, que o contato direto com o mundo espiritual é algo natural para eles, né? Então, não existe aquela divisão brusca como existe aqui na Terra, né? Então, eles têm um contato ainda não, um contato muito próximo, muito direto com os espíritos. É algo que se torna natural, e aos poucos vai se tornar natural. Foi até a pergunta que uma amiga fez na semana passada, né? E a gente discutiu um pouquinho sobre isso. Então, aqui o Kardec apresenta um pouco sobre isso, é algo que ele bate bastante durante toda a obra, para que a gente entenda de fato, né? Que o Espiritismo vem jogar a luz sobre esses fenômenos, explicar fenômenos que até então estavam colocados na história da humanidade, que a gente encontra em larga escala pela Bíblia, por exemplo. Então, é uma coisa muito interessante. Verinha? Então, você falando aí dos santos, eu li um livro, eu achei muito interessante, a gente já sabe disso, mas ficou bem frisado. A mocinha tinha vários problemas, desencarnou, ficou na espiritualidade, se recuperou e veio visitar. Quando ela chegou no cemitério, o túmulo dela estava repleto de oferendas, de pedidos, e aí ela ficou, nossa, como? E eles são todos atendidos? Aí que veio a explicação da equipe? Que tinha uma equipe que fazia, que atendia os pedidos, desde que eles seriam feitos de coração. Muito interessante, né? Interessante, legal, Verinha. Qual que é o nome do livro? Não me lembro, eu leio tantos livros, não sei qual que é o livro. Mas depois, se você lembrar, você comenta com a gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá, vamos prosseguir.
Número 5. O caráter do fato miraculoso é ser insólito e excepcional. É uma derrogação das leis da natureza. Desde depois que um fenômeno se reproduz em condições idênticas, segue-se que está submetido a uma lei, e então já não é miraculoso. Pode essa lei ser desconhecida, mas por isso não é menos real a sua existência. O tempo se encarregará de revelar. O movimento do Sol, ou melhor, da Terra, assustado por Josué, seria um verdadeiro milagre, porquanto implicaria a derrogação manifesta da lei que rege o movimento dos astros. Mas se o fato pudesse reproduzir-se em dadas condições, é que estaria sujeito a uma lei e deixaria, conseguintemente, de ser milagre. Número 6. É errôneo assustar-se a igreja com o fato de restringir-se o círculo dos fatos miraculosos, porquanto Deus prova melhor o seu poder e a sua grandeza por meio do admirável conjunto de suas leis do que por algumas infrações dessas mesmas leis. E tanto mais errôneo é o seu temor, quanto se atribui ao demônio o poder de operar prodígios, donde resultaria que, podendo interromper o curso das leis divinas, o demônio seria tão poderoso quanto Deus. Ousar dizer que o espírito do mal pode suspender o curso das leis de Deus é blasfêmia e sacrilégio. Longe de perder qualquer coisa de sua autoridade por passarem os fatos qualificados de milagrosos à ordem dos fatos naturais, a religião somente pode ganhar com isso. Primeiramente, porque se um fato é tido falsamente por miraculoso, há aí um erro. E a religião somente pode perder se apoiar no erro. Sobretudo, se obstinasse em considerar milagre o que não o seja. Em segundo lugar, porque não admitindo a possibilidade dos milagres, muitas pessoas negam os fatos qualificados de milagrosos, negando, consequentemente, a religião que em tais fatos se estriba. Se, ao contrário, a possibilidade dos mesmos fatos for demonstrada como efeitos das leis naturais, já não haverá cabimento para que alguém os repila, nem repila a religião que os proclame. Olha que interessante, né? Vou voltar aqui no começo, e ele fala uma coisa muito legal. O caráter do fato miraculoso é ser insólito e excepcional. É uma derrogação das leis da natureza. É exatamente esse fato que torna um fato dito miraculoso tão assombroso, né? É ele ser insólito, é ele ser raro, e ele ter uma excepcionalidade no seu acontecimento, né? Então, essas características tornam um fato um fato miraculoso, né? Faz com que os homens deem esse caráter a um fato, é exatamente ele ser raro, ele ser excepcional. E ele coloca, desde pois que um fenômeno se reproduz em condições idênticas, ou seja, se ele acontece sempre em mesmas condições, segue-se que está submetido a uma lei, e então já não é miraculoso. O que acontece? Se a gente consegue reproduzir um fenômeno em condições idênticas, se a gente consegue perceber quais são as condições de causa dele, e percebe que ele se reproduz sempre nessas mesmas condições, então você descobriu uma lei ali, né? Então, isso acontece, por exemplo, na física. Vamos dar um exemplo da ebulição, né? A gente sabe, a gente aprende que se a gente esquentar a água na temperatura de 100 graus Celsius, a água vai evaporar. Então, ela vai se transformar de um estado sólido, quer dizer, de um estado líquido, para um estado vaporoso, né? Isso é uma lei da física. Então, se estudando e percebendo em que condições esse fenômeno se reproduz, você percebe que ele não é um fato miraculoso, né? Você fazer uma água evaporar, a água entrar em estado de ebulição, não é um fato miraculoso. É um fato que acontece em algumas condições específicas, e quando você conhece as condições em que ele acontece, você percebe que ele não é miraculoso, só é um fato natural, né? Submetido a uma lei. É esse exemplo que o Kardec dá, né? É isso que ele quer dizer quando ele fala sobre isso. E esses fenômenos, eles não são insólitos, não são raros, não são excepcionais.
no máximo a lei é desconhecida, como ele coloca, né? E que o tempo se encarregará de revelá-la. E aqui um argumento que o Kardec usa também recorrentemente, é esse exemplo aqui, de colocar, porque foi muito comum ali naquele período, a gente sabe bem disso, a igreja imputar os fenômenos espíritas ao demônio, né, ao diabo, então, se ele fosse o responsável pela existência desses fenômenos, né. E o Kardec, ele costuma utilizar esse argumento em diferentes maneiras, em diferentes casos, de que, peraí, se é proibido, né, essa comunicação, se são proibidos esses fenômenos, e eles estão acontecendo, e eles são, de fato, de responsabilidade do diabo, do demônio, então, a gente tem que concordar que ele é tão poderoso quanto Deus, né? Ou que ele tem a capacidade de derrogar as leis divinas, ele tem a capacidade de descumpri-las, né? Ele consegue fazer isso, passar por cima delas. Então, é uma conclusão natural que se chega. Porque quando esse argumento, né, hoje em dia a gente não vê tanto, né, uma coisa mais rara. A gente tem que, de fato, contextualizar e pensar ali no período, porque esse argumento foi muito usado pelos religiosos, né, os eclesiásticos abusaram desse argumento para tentar afastar as pessoas do espiritismo, né. Mas quando a gente vai analisar ele, a gente percebe que ele não tenta descreditar o fenômeno em si. Ele só tenta atribuir o fenômeno a outro tipo de ser. Então, ele admite o fenômeno, ele admite a possibilidade da comunicação. Inclusive, antes de entrar na reunião, eu estava lendo aqui na Revista Espírita o Kardec usar esse argumento. E é um argumento que, inclusive, está incluso lá no Céu e Inferno, a gente estudou ele. Que ele vai colocando uma série de proposições, uma série de argumentos falando nesse sentido. Se o espírito tem a capacidade, se o espírito, quer dizer, se o homem tem uma alma e essa alma, depois de morto, permanece existente, se essa alma é imortal, se você admitir isso, e esse espírito, ele tem pensamento, ele tem liberdade, ele tem a capacidade de comunicação, se você admitir isso também, e ainda por cima, ele tem a possibilidade de comunicação, o que impediria ele de se comunicar com os encarnados, com nós que estamos aqui? Ele desenvolve um argumento bem interessante, com uma série de premissas, assim, e chega a essa conclusão, né, do que então, na opinião de vocês, né, vocês, quem defende esse argumento aqui, impediria a alma do homem de se comunicar, se ele tem todas as características que vocês assumem que existem, né? Então, é um problema ainda maior, porque é diferente dos materialistas que negam o fenômeno por completo, né? Isso aí é ilusão, isso aí é mentira, é falcatrua. Não, esses homens que defendem esse argumento admitem o fenômeno, só não atribuem ele ao demônio, né? Enquanto nós atribuímos aos espíritos. Então, é curioso. Por isso que o Kardec insiste tanto nesse argumento, porque ele recebia muitos argumentos desse tipo, né? Só que na Revista Espírita 63, ele já respondeu inúmeros padres que escreviam boletins, que escreviam livros, que falavam, às vezes, em públicos, tentando denegrir o espiritismo de várias maneiras. E o Kardec, claro, se dedicava a responder, pelo menos aqueles que ele achava que poderia ter alguma produtividade na resposta, né? Porque se ele fosse debruçar em responder todos, ele nunca teria continuado a obra, né? Porque eram tantos inimigos do espiritismo naquele período. Enfim, acho que é isso nesses dois itens. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? É interessante a lógica, né, dele. Ele fala, parece que a gente não tem nem o que falar mais. Fechou a questão, né? Muito bom. E aí também, nessa parte que ele fala que não existe, né, um demônio com o poder de fazer prodígios, o que implica ser o demônio tão poderoso quanto Deus. Essa aí é uma visão maniqueísta, né, de um demônio tão poderoso quanto Deus. Lembrando que Santo Agostinho foi maniqueísta, acreditou nisso por muito tempo, e depois ele acabou, por influência de Santo Ambrósio, talvez pelas orações, talvez não,
com certeza, pelas orações de sua mãe, Santa Mônica, ela pedia demais, ele se converteu ao cristianismo. Então, essa parte é interessante. Eu achei interessante também essa parte aí que Josué orou e o sol parou. É a fé, porque Israel estava em guerra, então Josué precisava de um dia mais longo para que eles ganhassem a batalha. E ele orou, diz a Bíblia, né? Uma linguagem metafórica, ele orou e o sol parou. Mas acontece que o sol, ele, não que ele fique parado, mas em relação à Terra, não é o sol que gira ao redor dela, é ela que gira ao redor do sol. Então, o sol fica mesmo parado. A impressão, né, que nós temos é que o sol está parado. Na verdade, o que nós percebemos é o movimento do sol, como se ele estivesse movimentando em torno da Terra. E, ao contrário, é a Terra que se movimenta ao redor dele. Mas, pelo movimento que ele faz no céu, na abóbada celeste, a impressão que nós temos é que ele é que está se movimentando. Mas, na realidade, ele fica, entre aspas, parado. Né? Entre aspas, porque ele também tem seus movimentos. É isso aí, né, Ana? Quer dizer assim, que não é que mexeu alterou o fenômeno da natureza, mas proporcionou que algo acontecesse, né? Devido à oração, à fé, ao merecimento, não seria isso? É isso aí, né? Mas eu achei interessante essa citação aí. É verdade. Pois é, eu queria comentar sobre o que a Marleninha tinha falado, né, da clareza argumentativa, né, de Kardec. Então, de fato, ele tinha uma capacidade de exposição, de uma clareza, de uma didática excepcional. E quando a gente estuda a obra dele, a gente percebe toda essa clareza, assim, uma capacidade argumentativa, a gente, de colocar os seus argumentos, de rebater argumentos. Então, ele tinha, assim, era excepcional, de fato, era uma coisa rara de se ver, assim. E uma humildade quando você vê, assim, as respostas que ele dava na Revista Espírita, a argumentos contrários ali, tinha uma capacidade, uma delicadeza para colocar, sabia colocar com firmeza, mas sempre com humildade, sem se colocar de maneira orgulhosa, né? E até me chamou a atenção que eu estava lendo hoje que ele rebate a uma crítica de um padre que falava que ele era o líder do espiritismo, né? E ele fala, olha, eu nunca me coloquei nessa situação. Se alguns me atribuem essa posição, e aí é por vontade deles, e eu com muito cuidado admito isso na medida em que eles é, me dão esse título, né? Mas só no que me cabe em aconselhá-los, né? Se meus conselhos são válidos, assim, colocando sempre de maneira muito humilde até naquilo que lhe era imputado, né? Porque de fato a gente vê ali no período todos os espíritas da época tinham uma admiração muito grande por ele. O tratavam de fato como um mestre, até nas cartas a gente sempre vê isso, né? Eles tinham sempre o cuidado de se referir a ele como mestre, caro mestre, querido mestre. Tinha um carinho muito grande pela figura dele, né? E, enfim, ele era todo muito, muito bem preparado para fazer o que fez, isso sem sombra de dúvidas. Então, vamos prosseguir aí. É o 7. Nenhuma crença religiosa, por lhe ser contrária, pode informar os fatos que a ciência comprova de modo peremptório. Não pode a religião deixar de ganhar em autoridade
acompanhando o progresso dos conhecimentos científicos, como não pode deixar de perder se se conservar retardatária ou a protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos seus dogmas, visto que nenhum dogma poderá prevalecer contra as leis da natureza ou anulá-las. Um dogma que se funde na negação de uma lei da natureza não pode exprimir a verdade. O espiritismo, que se funda no conhecimento de leis até agora incompreendidas, não vem destruir os fatos religiosos, porém sancioná-los, dando-lhes uma explicação racional. Vem destruir apenas as falsas consequências que deles foram deduzidas, em virtude da ignorância daquelas leis ou de as terem interpretado erradamente. Já que leu o 8º, né? 8, gente. A ignorância das leis da natureza, com levar o homem a procurar causas fantásticas para fenômenos que ele não compreende, é a origem das ideias supersticiosas, algumas das quais são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, encaminhando as coisas para a realidade e demonstrando, com relação a elas, o limite do possível e do impossível. Perfeito, né? Esse argumento que ele coloca no item 7 também é um argumento que a gente está bem acostumado a ver, né? Esse item específico, a gente viu, diferentemente dos outros itens que ele estava trazendo só fatos, né, da doutrina, fatos basilares, aqui ele vem trazendo alguns argumentos, né, interessantes e que ele usa de maneira recorrente durante todas as suas obras, né? Esse da 7 é muito interessante, porque, de fato, né, o espiritismo ele não vem para destruir nenhuma religião. Ao contrário, ele vem ainda para fortalecer a crença delas, né? Porque ele está, de fato, demonstrando a existência de Deus, está demonstrando a existência de uma alma imortal. E tudo isso fortalece as religiões já estabelecidas, né? Pelo menos falando daquelas, é claro, existem inúmeras religiões, mas falando daquelas mais conhecidas, né? Em especial o catolicismo, que era o que estava ainda mais em voga, e até hoje em dia, né? A gente vê isso, o protestantismo, etc. Então vem para fortalecer essa crença, vem para fortalecer a crença em Deus. E um outro argumento que o Kardec usa bastante é o espiritismo, ele traz os homens para a virtude, ele traz os homens para o bem. Ele faz com que os homens lutem contra seus vícios, que combatam o mal que existe dentro deles, que combatam o mal externo, etc. Né? Tudo isso que pensa também o catolicismo e as outras religiões, no que é que o homem vá para o bem, né? Então, que tipo de manifestação demoníaca é essa, né? Que demônio é esse que está agindo de maneira contrária ao que se imagina dele, né? Que está, ao invés de afundar as pessoas nos vícios, levando elas para as virtudes, né? Ajudando elas a se restabelecerem, fortalecendo esses homens. Então, seria um demônio muito contraproducente consigo mesmo, né? Então, ele está fazendo tudo aquilo que não se espera dele. Está sendo muito bom. E é isso, né? É um fato curioso, porque, de fato, o espiritismo ele vem para fortalecer tudo isso. Então, ele está dando mais força a essas outras crenças, e não tirando a força delas. Porque, como a gente já falou algumas vezes, o espiritismo ele vem para aqueles que não creem em nada. De maneira alguma vem para subverter aqueles que já têm a sua fé. Né? Nunca foi para esses que o espiritismo veio. O Kardec deixa muito claro, os espíritos insistem muito nesse ponto. O espiritismo vem para aqueles que não creem em nada, para aqueles que creem, às vezes, no nada, né? Enfim, vem para trazer a luz para esses, principalmente. Né? O item 8º que ele coloca de fato, sobre superstição, que é outro tema que ele trabalha bastante, que a superstição, ela nasce exatamente desse desconhecimento, né, entre a causa e o efeito de algo. A gente estuda bastante isso também no que se diz respeito à filosofia da ciência, porque qualquer tipo de pseudociência ou de superstição, ela nasce exatamente nesse fato. Se tem um efeito que você não sabe a causa, e você supõe uma causa, supõe uma ligação entre essa causa e esse efeito, e acha que ela se reproduz em uma condição específica, e a partir disso se cria uma superstição.
Vou dar um exemplo, né? Tem muita superstição no que envolve futebol, por exemplo. Às vezes o indivíduo ele coloca uma camiseta específica num dia, o time dele vai lá e ganha, e ele acha que a vitória do time dele tem a ver com a camiseta que ele estava usando, né? Ou seja, um efeito que é a vitória, e ele atribui esse efeito a uma causa, que seria ele colocar uma camiseta que ele não tinha colocado antes. E aí ele acha que tem uma ligação entre isso. Aí ele desenvolve uma superstição. Aí ele só usa essa camiseta em ocasiões especiais, que precisa ganhar. É uma superstição. Isso acontece em outros milhões de casos, né? E o que mais existe na humanidade é a superstição. E no que se diz respeito a ideias de um mundo espiritual, o espiritismo vem para jogar a luz sobre elas e transformar essas superstições em conhecimento, de fato, né? Conhecimento bem estruturado, que demonstra a relação existente entre a causa e o efeito, né? E não uma suposição aleatória e sem nenhum tipo de fundamento, que é o que acontece na superstição, porque a superstição ela não é bem fundamentada, ela não compreende de maneira sistêmica o fenômeno, é só uma superstição, é um achismo, né? E às vezes por aquele achismo ele se reproduzir em condições semelhantes, a pessoa acaba colocando fé naquilo, achando que aquilo é daquele jeito. A gente vê muito isso no que o Kardec, inclusive, coloca, né? Na crença em objetos exteriores, né? Em sacrifícios, por exemplo, né? Isso por muito tempo a humanidade sacrificou animais ou até outros homens, achando que esse sacrifício era meritório ou que trazia algum tipo de vantagem. Então, o homem sempre cultuou esse tipo de hábito. E o Espiritismo vem para mostrar que não é bem assim que funciona. Não há necessidade desse tipo de superstições. Enfim, é um outro ponto que ele coloca. Eu acho interessante desse capítulo que ele revisita também muitos argumentos utilizados durante toda a obra espírita. Ana? Vitor, se você me permite, vou aprender a ser gentil. Outro dia, minha filha me fez uma crítica, que eu sou meio, assim, né? Então, deixa para lá, a crítica dela valeu. Então, se você me permite, Vitor, tem uma nota aqui que eu achei muito interessante. Se você me permite, eu faço a leitura dela. Por favor. A nota é do item 7. Ela diz assim: Kardec se refere ao dogma religioso, que é um princípio de fé, de crença cega, sobre o qual o crente não pode discutir, pois não tem o direito de pô-lo em dúvida. No Espiritismo, como na ciência e na filosofia, só existem dogmas de razão, princípios resultantes de pesquisas e análises suscetíveis de discussão. Nota do revisor. Eu achei isso muito interessante. Então, nós não temos no Espiritismo dogmas de fé, que as outras religiões têm. Os dogmas que existem são de razão, né? São passíveis de discussão. Eu achei muito interessante. Se você puder comentar para nós aí os seus conhecimentos filosóficos e dizer quais são os principais teóricos do conhecimento da filosofia, como é que é? Filosofia da ciência, que vocês estão estudando lá na faculdade. É o Popper, quem mais? Interessante essa nota, é algo que vem claramente corroborar, né? Normalmente essas notas de tradutores, de revisores são sempre muito boas, né? Claro, quando os revisores e tradutores conhecem a obra que eles estão traduzindo e revisando, né? Porque às vezes isso não acontece. Mas é importante a gente destacar isso, inclusive, né? Que, de fato, é uma técnica que eu gosto de bater bastante, é que, como o Kardec coloca, inclusive, tem na Revista Espírita um texto chamado O Espiritismo é Religião, e o Kardec disserta sobre isso, e demonstra claramente para nós por que o Espiritismo não é uma religião, como nós temos noção de religião, não é uma religião como o catolicismo, nem como nenhum tipo de outra religião, porque esse termo religião, nesse sentido, implica uma série de outros fatores, que é um templo, que é cultos, que é dogmas, etc. Uma série de outras coisas. Então, sacerdotes, o Espiritismo não lida com isso. O Espiritismo desenvolve o termo religião em outro sentido,
E aí sim a gente pode pensar nele nesse sentido, que seria no sentido de aproximar o homem de Deus, muito mais no sentido da palavra em si, do que no que se tem de concepção, nós aqui, sociedade do século XXI, inseridos no contexto em que estamos. Nesse sentido, o Espiritismo não é religião, mas muito mais no sentido filosófico. Enfim, o Kardec, claro, ele sempre tratou de uma maneira muito mais filosófica e, e científica, né? Em toda a obra dele, a gente percebe isso muito bem. E religiosa, é claro, nesse sentido específico. Quando a gente vê, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra moral ali, né, que desenvolve todos esses aspectos morais, a gente vê claramente que ele pensa de uma maneira filosófica esse sentido religioso, né? E nunca nesse sentido como se tem de religião para nós. E sobre o que a Ana perguntou, né, a gente tem na filosofia da ciência, que é uma ramificação da filosofia, né? A filosofia tem milhares de ramificações de estudos específicos. A gente tem alguns expoentes, né? Principalmente a maioria deles ali do século XX, do século passado, filosofia da ciência, que é recente, é uma disciplina formalmente recente, né? Com esse nome, etc., dessa maneira. A gente tem o Popper, a gente tem o Thomas Kuhn, que foi um grande estudioso, a gente tem o Quine, temos o Neurath, né? Assim, poderia citar inúmeros que fizeram contribuições no estudo do que é a ciência, do que é o método científico, pseudociências e ciência, o que distingue, qual que é a validade da ciência, 1 milhão de coisas nesse sentido, assim, são muitos os problemas que enfrenta a filosofia da ciência, e que mostram para nós a importância da ciência, ou para alguns outros, nem a importância que ela não tem, enfim, existem muitas opiniões nesse sentido, mas que fortalecem, é claro, no sentido do estudo do espiritismo, porque nos traz uma luz, assim, é uma parte que me encanta bastante, é um tema que eu gosto, porque nos faz entender com mais clareza a importância do que é essa ciência que Kardec tanto destaca, porque ele sabia dessa importância, né, do conhecimento científico, e porque, assim, só simplificando, né, de uma maneira muito clara, o que é a ciência? É um método superior de conhecimento? É um método sagrado de conhecimento? Não, é um método de conhecer alguma coisa. A gente tem inúmeros métodos de conhecer alguma coisa, né? Por exemplo, para saber que essa garrafa d'água é uma garrafa d'água, eu não preciso de um método científico. Eu só estou olhando uma garrafa d'água e qualquer um que olhar, ela vai chegar nessa conclusão. Então, não precisa de um método para estudar isso. Então, existem inúmeras formas de se conhecer o mundo que nós estamos inseridos. E a ciência é um tipo de método, né? Não necessariamente em todos os contextos ela vai ser o melhor e mais eficaz, mas em grande parte dos contextos ela funciona. Não é um método perfeito de aprendizado, a ciência, de maneira alguma, é um método perfeito, não é um método acabado, não é um método superior, mas é um excelente método, que apresenta excelentes resultados. Por isso que a gente costuma confiar na ciência, porque tudo que é feito no rigor científico costuma produzir bons resultados, resultados satisfatórios, e por isso a gente continua com essa crença. Mas, por exemplo, no que se diz respeito à política ou outros assuntos filosóficos, já não se pode ter o mesmo tipo de conhecimento científico que a gente tem no estudo da natureza, no estudo do mundo. Então, aí se produz outro tipo de conhecimento, outra forma de conhecer as coisas. Enquanto que a ciência natural, que é aquela que lida com os fenômenos da natureza, a física, a química, a biologia, o espiritismo, ela precisa de um método diferente para lidar, para encarar esses fenômenos, para estudar eles de uma maneira segura, né? Que a gente consiga entender a causa, o efeito, o que produz, etc. Basicamente é isso, né? Respondendo a pergunta da Ana, é um assunto muito, muito complexo, muito profundo também. E qual deles, o Kuhn, o Karl Popper, qual deles mais se aproxima da ciência espírita? Ou você não estudou isso? Então, Ana, nesse sentido, assim, é porque quando se fala de filosofia da ciência, não se chega a um consenso. Por exemplo, se você chegar para um estudioso, ou um professor meu ali, cara que estuda filosofia da ciência há 20 anos, perguntar para ele o que é ciência e como que se define uma ciência, vai existir muita dificuldade, porque nem mesmo esses estudiosos, por exemplo, Karl Popper, o Neurath que eu citei, o Kuhn,
o Karl Menger e outros inúmeros, eles não chegavam em um consenso. Eles não se entendiam muito bem sobre o que era ciência. Então, por exemplo, o Thomas Popper, ele apanhou muito pela teoria que ele desenvolve. Muitos outros discordavam, assim, fortemente do que ele pensava do que É o Karl era Popper ciência. e o Thomas Kuhn, você trocou, hein? Sim, não, mas todos eles se batiam muito. Mas em vez de Mas você assim, falar Karl Popper, você falou Thomas, você pegou o Thomas ah, Kuhn tá. e falou sem ver. Nem percebi mesmo. Mas assim, todos eles se batiam muito. E é difícil ter um consenso do que é um bom método científico, do que é a ciência. Se chega em algo aproximado, porque cada estudioso ele vai pegar um ponto específico e existem muitos bons argumentos, né? Então, normalmente, o que vai se ter tem uma área que pensa dessa maneira, outra que pensa de outra, mas a gente percebe claramente num estudo, numa análise da obra espírita, da obra de Kardec, que se aproxima em vários aspectos do que se pensa os mais contemporâneos autores de filosofia da ciência. O que eles propõem, o que eles sugerem. É claro que eu não vou me debruçar especificamente nisso, porque também não é o nosso foco, mas, por exemplo, o Karl Popper, ele fala sobre algo que ele chama de falsificacionismo, que é algo que foi pensado no século passado, e Kardec já falava disso, via a importância disso que o Popper falava no século XIX. O que ele pensou, basicamente? De que toda ciência ela tem que ter a possibilidade de ser falsificada, tem a possibilidade de ser demonstrada como falsa. O Kardec já falou isso no século XIX, ele já entendia esse conceito de ciência contemporânea. Ele tinha isso em mente. É algo que ele impõe na ciência espírita. Ele fala isso muito claramente. Perdão. De que o conhecimento espírita não era absoluto. Ele poderia ser demonstrado falso. Kardec entendia isso antes de Popper. É algo que é bem aceito, assim. É que cada um desses trouxeram contribuições, e aí, né, vai se formando cada um a própria opinião. Existe, claro, Vocês que é mais viram, próximo de gente, tanto que é consenso. interessante aprofundar assim. Olha só, quanto nós aprendemos com ele aí agora, ó. Sim, mas é importante falar sobre isso, porque esse é o principal. Eu reforço bastante isso, gente, porque é uma coisa que eu estudo, é uma coisa que eu gosto de estudar, é uma coisa que eu quero continuar estudando na pós-graduação, mestrado, doutorado, que é a filosofia da ciência, porque eu entendo esse principal aspecto do espiritismo, que é a ciência, porque é o que traz segurança no conhecimento do espiritismo. Aí eu amo esses estudos. Eu Sim, já li alguma coisa a respeito, sabe? é Por isso que eu estou te perguntando, que eu sei que você uhum. iria aprofundar, né, para a Tanto gente. por exemplo, eu acho que é uma coisa que traz um diferencial no entendimento que o Cosme tem sobre o espiritismo, é que o Cosme é doutor em filosofia da ciência e lógica. Então ele entende muito claramente esse caráter fundamental. É claro que ele estudou seriamente a obra de Kardec, e o Kardec sempre destaca esse caráter, que é o principal, que é a partir disso que tudo se funda, que é a partir disso que tudo se deriva dentro do espiritismo. Sem isso, se torna só mais uma filosofia, né? Se fosse só a opinião de Kardec, não seria... Não importa se fosse mais bonito ou menos bonito que outra filosofia, aí cada um admitiria a sua e não teria nem argumento de convencimento, né? No máximo você convenceria a outra pessoa por a pessoa achar bonito, por achar interessante, por satisfazer a razão, mas isso aqui é ciência. Então é a mesma coisa de convencer alguém sobre algum fato físico, né? Não é uma questão não é um ponto de discussão. O fenômeno espírita não é um ponto de discussão. É interessante, vai fugir um pouquinho, mas tudo como é que fala? Tudo é aprendizado, né? Eu estava vendo um vídeo do André Comte Sponville, muito interessante, que ele acaba chegando, ele é materialista, mas ele acaba estudando os 3 pilares dele, um era Montaigne, o outro era Freud, e o outro era Epicuro. Acho que são esses 3 pilares dele. Aí, o último foi que ele, assim, leu, foi Montaigne, filósofo, né? Montaigne. Então, ele falando que fora da caridade não há salvação. Eu achei super interessante, né? Um materialista e seguindo essa linha aí de pensamento desses 3 pilares que serviram de base para ele,
ele acabou chegando a essa conclusão. Falei, uai, até parece que ele leu Kardec. Pois é, olha que curioso, né? Mas a gente percebe isso, né? Durante toda a filosofia é o Kardec, na verdade, que os espíritos chamam de fagulhas da verdade, né? Elas estão inseridas em todas as filosofias. Em tudo a gente consegue retirar boas coisas. Até naqueles que pensam coisas contrárias ao espiritismo, a gente consegue tirar coisas boas ali da filosofia deles. Então, a verdade, ela está exposta para todo mundo, né? Deus não escolhe, não separa ela para os seus eleitos, né? Não é só para aqueles que entendem, é para todo mundo, né? Todo mundo tem a disposição de compreensão da verdade. E ela, naturalmente, se inseriu em vários aspectos, né? Às vezes com deformações, mas no mundo todo, né? Em todas as filosofias. Por isso que os espíritos falam que é válido estudar qualquer tipo de coisa, porque em todas as coisas estão inseridas essas fagulhas de verdade. Mas Obrigada, Vitor. Eu é isso. perguntei que você tocou aí em filosofia da ciência, né? Aí eu achei por bem esclarecer mais aí, de forma mais profunda para o pessoal, né? Entender. Uhum. Mas isso é muito importante, assim, na minha opinião, o aspecto mais importante quando se fala de espiritismo, né? Eu até comentei com a Marlelinha, a gente se reuniu aí no começo do ano, eu comentei com ela que no espiritismo a gente fala muito sobre o aspecto moral, né? Principalmente desde quando ele migrou para o Brasil, o aspecto moral é o que existe mais em voga, né? Então todas as palestras estão nesse tocante, e isso não tira a importância dele, né? Falar sobre o aspecto científico não tira a importância do aspecto moral, porque inclusive o aspecto moral é o fim do espiritismo, né? É o objetivo final. Mas para que se chegue nele com mais solidez, é preciso que se tenha uma boa base construída, né? Não se constrói a base sobre a areia, mas sobre a pedra. É o que eu comentei, inclusive, algumas semanas com vocês. Então, se tem essa base bem construída, se entende a fundamentação dessa base do conhecimento, se chega nesse fim com mais facilidade. Então, se entende essa base fundamental, que é a base científica, esse fim ele fica mais próximo. Porque se tem bons argumentos para chegar até ali, a gente sabe muito bem, né? Todos nós vivemos conflitos morais constantes nas nossas ações, no nosso convívio diário. Então, a gente está sempre tomando escolhas. E essas escolhas, elas sempre têm um fundo moral. E a gente vive num processo de argumentação conosco mesmo, né? De tentar, será que eu faço isso ou aquilo, né? Qual que é o meu bom argumento para fazer X e qual que é o meu bom argumento para fazer Y? E por que eu vou escolher um deles? Eu preciso de um bom argumento para isso. E quando não se tem nenhum bom argumento, a gente escolhe qualquer coisa. Mas quando você tem um bom argumento, e o Espiritismo nos proporciona isso, a gente sabe quais caminhos tomar, ou pelo menos sabe mais ou menos quais a gente deve tomar, porque, claro, é sempre difícil tomar essas escolhas. Eu estou falando de escolhas pequenas e grandes, né? Como há um tempo atrás, eu comentei com vocês. Então, se tem essa base bem fundamentada, a gente tem bons argumentos, gente, argumentos sólidos, né? Não são argumentos filosóficos aleatórios da cabeça de alguma pessoa, mas são argumentos baseados em fenômenos da natureza, argumentos baseados na lei de Deus, coisas bem estruturadas, né? Por isso que é importante falar sobre esse aspecto científico, porque quando se tem isso muito bem estruturado, a gente entende, aquilo está sólido, né? Quando respalda, aqui, tá o Vitor que age, aí o Vitor se defronta com uma situação difícil, aquilo vai voltar lá atrás, espera, aonde que eu vou me basear para agir? Aí respalda numa base sólida, o que volta é firme também, né? Porque se é uma base fraca, desmorona na primeira tentativa ali, né? Então, quando você tem aquilo bem construído, lá na frente, aquilo tem um bom resultado. E por isso que é o aspecto fundamental do espiritismo. Porque se ele só tem um aspecto filosófico, ele vai convencer muita gente, é claro. Ele vai satisfazer a razão de muita gente vai olhar e falar, isso é muito belo e moral. Mas perde muito desse aspecto fundamental dele, que é essa solidez que se constrói na base, e é o que separa o joio do trigo, inclusive, sabe? Da gente poder falar o que é bom e o que é ruim, dentro do conteúdo espírita mesmo, né? O que vem de bom dos espíritos e o que não vem de bom deles. É isso que dá esse crivo, né? E quando a gente entender muito bem isso, e a gente precisa reviver isso dentro do espiritismo, quando a gente entender fundamentalmente esse aspecto, a gente vai ter uma nova visão do espiritismo, seremos outros espíritas. Porque esse aspecto científico, ele traz um aspecto moral ainda mais forte, ainda mais firme, ainda mais vivo. Quando se perde isso é claro, a parte moral, ela dá tem uma perca significante.
Então, quando a gente entender esse aspecto, e esse aspecto tiver vivo de novo em nós, tiver colocado, esclarecido, aí a gente tem uma outra posição. A gente tem novos espíritas que entendem de outra maneira e que empregam isso para o mundo de outra forma, né? Então, é um trabalho de formiga, né? Eu vejo o Cosme fazendo bem esse trabalho. A gente tem o Silvio Chepiene também, que é um grande estudioso. O Silvio também, que é professor doutor em filosofia da ciência. Tem, inclusive, artigos nesse sentido, artigos científicos nesse sentido que eu acabei de falar para você, do espiritismo. Inclusive, eu já li um artigo do Chibene. Sim, ele tem excelentes artigos. Ele entende, porque esses homens, gente, eles entendem o espiritismo nesse aspecto fundamental. Então, eles sabem a importância disso tudo. E por isso destacam bem isso, né? E se debruçam bem sobre esses aspectos. Porque entendem ele de fato, né? Então, quando se entende isso, a visão que se toma de espiritismo é outra, assim. Eu falo porque já existiu o Vitor que não entendia isso, e quando eu percebi e comecei a compreender dessa maneira, eu percebo, assim, o avanço que se tem na compreensão do espiritismo. E tanto num todo, como no estudo minucioso da obra também, porque você toma outro olhar sobre todas as obras. Você começa a ver o que tem de bom e o que não tem de bom nas obras que a gente consome. E começa a estudar aquilo com mais seriedade, né? Porque toma o aspecto que existe, que é de fato, né? Então, trata o que é sério com seriedade, e não com leviandade. E para de tratar o que é leviano com seriedade, né? Também. Então, isso é muito importante. São esses aspectos que trazem firmeza para o espírita, né? Que fazem com que nós nos tornemos esses verdadeiros espíritas que tanto almejamos, né? Para atingir o grande objetivo, que é a revolução moral do homem, né? Esse aspecto científico serve exatamente para isso, para fortalecer esse futuro. Porque, Vitor, a teoria da educação espírita é completamente diferente, né? Baseado em todos esses estudos aí, a teoria da educação espírita, ela se baseia em pilares completamente diferentes da educação comum. É muito interessante. Por isso que é interessante esses estudos. Exatamente. Obrigada, Vitor. Imagina. Eu que agradeço a gente poder discutir isso. Não é em qualquer lugar que a gente tem esse nível de discussão, esse nível essa possibilidade de falar sobre esses temas, assim, que são temas tão importantes, né? E claro que condizem com o todo do que a gente está estudando, né? Não especificamente porque a gente está vendo uma coisa específica, mas com o todo, é claro que isso faz total sentido e se encaixa com o que a gente estuda. E aos poucos vem trazendo uma nova visão do que é tudo isso, né? Mas é trabalhinho de formiga, aos poucos. E chegou ao fim, né? É bom que semana que vem a gente já começa de um item novo, né? Isso aqui vai ser bem interessante. O perispírito como princípio das manifestações, outro fundamento importantíssimo em todo o espiritismo, né? O perispírito. Essa parte do nosso ser. Vitor, esse Silvio eu não conheço, não, nunca ouvi falar. Ele é do movimento. Ele foi o fundador lá de Campinas, não é, Vitor? Ele foi o fundador do Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp, há 30 anos atrás. O grupo existe dentro da universidade. Eles estudam Kardec. O Márcio estudava com ele. Sim, eles são bem amigos, inclusive. Lá na Unicamp, nesse estudo aí, nessas pesquisas. Ele é professor, ele é professor de filosofia da ciência e lógica lá no Instituto de Filosofia da Unicamp. Professor universitário. E ele é um grande estudioso, assim, tem grandes contribuições. Ele já é espírita há muito tempo, né? Ele tem a idade do Cosmo, como a Ana falou, eles são bem amigos, assim, desde a época de faculdade, mestrado, eles estiveram juntos. Eu conheci o seu Chibene através dos textos, né? Das pesquisas deles, através da Vani, Marlene. A Vani, ela era muito fuçada. E ela chegou a trocar correspondência com o Silvio Chibene e ele respondeu a carta dela, ela mandou uma correspondência para ele respondeu, sabe? Isso há muitos anos atrás. Ela era... Legal. A maneira nossa, né? É isso mesmo. Muito. Muito bom.
Valeu, meninos. Muito bom, né, o nosso estudo.